Sejam muito bem-vindas à 5ª temporada do Mil e Uma Tretas, a nossa roda de conversa, de acolhimento, a nossa terapia em grupo, não é mesmo? Sobre essa jornada tão maravilhosa e tão cheia de tretas que é a maternidade. A gente estava com muita saudade de vocês. E nessa 5ª temporada estamos cheias de novidade. A começar por quê, marido? Nosso cenário maravilhoso e o nosso sonho virando realidade, que é colocar vocês aí de lado aqui dentro do estúdio com a gente. Agora temos uma plateia Mil e Uma Tretas. Estamos muito felizes com a presença de vocês e você que está ouvindo a gente também está convidada. É só se inscrever no link do nosso Instagram ou na descrição do vídeo. Então, vamos começar essa 5ª temporada, marida? Tô animada. Tô muito animada, vamos demais. A gente decidiu traçar uma linha do tempo da maternidade. Então, para começar, vamos falar do começo, né? O primeiro episódio, aquele momento em que você recebe o positivo e descobre o quê? Tô grávida. E agora? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Ser gestante é ver diariamente o seu corpo se transformando para ser morada de uma outra vida. É conviver com as incertezas de um futuro que está sendo construído dentro de você. Ao mesmo tempo que você se despede de uma versão sua que talvez você nunca mais encontre. Porque você descobre que depois que você vê aqueles 2 cisquinhos ali no teste de gravidez, a sua vida nunca mais será a mesma. E para falar sobre essa fase, a gravidez, a gente tem uma plateia recheada de gravidinhas e as nossas 2 convidadas que também estão vivendo todas essas transformações nesse exato momento. A influenciadora digital, mãe da Mavi de 1 ano, que está grávida de 4 meses da Mel, Bruna Biancardi, e a bailarina que está vivendo a sua primeira gestação da gravidez de 6 meses da Zuri, Bruna Gonçalves. Sejam muito bem-vindas! Gente, uma plateia de grávidas. Gente, isso aqui é muito demais, único. No intervalo a gente já vai trocar informação. Total, eu tava falando que eu tô com frio na barriga, o primeiro episódio. E a Bruna falou, eu também, é a primeira vez que eu vou falar sobre maternidade. Aí eu falei, e eu, então, a primeira vez que eu vou falar sobre qualquer coisa. Ai, bate um frio na frio. barriga, meu tá suando, Eu mas também. vamos fingir que tá tudo bem. É tô assim, sala de nervosa. fingir que a gente tá aqui. Pois é só falar o que eu tô passando, né? Não tem... É sobre isso, é só sobre expor isso. Agora, esse momento. É. Vocês sempre desejaram ser mãe? sempre foi o meu sonho. Eu não sabia como, mas uma hora eu queria ter essa sensação de ver como que é um serzinho crescendo dentro de você, sentir o primeiro chute, sentir as mudanças do corpo. Então, eu queria muito passar por todas essas etapas. E tá sendo mágico, assim, pra mim. Óbvio que eu não vou romantizar, porque não é fácil, mas cada evolução que eu vejo, sabe, cada transformação do meu corpo, cada evolução da Zuri, eu fico, assim, muito feliz, muito emocionada e muito grata de estar vivendo tudo isso. Para mim também sempre foi um sonho, sempre foi um desejo que eu tinha dentro de mim. Sabia que eu tinha que ser mãe, assim, nasci para ser mãe, eu falava, mas o entendimento da maternidade veio só depois da chegada da Mavi mesmo, assim. Tudo que isso envolve, mas é maravilhoso, como a E as Bruna suas disse, 2 mágico. gestações, elas foram parecidas? No sentido de... Sintomas físicos. Sim, foram parecidas, mas você acredita que depois da segunda vez, né, de agora eu falei assim, como eu não percebi antes? Porque eu tive os sintomas, eu tive aquele cansaço, aquele sono, seios grandes e sensíveis das 2 vezes, e da segunda vez eu deixei passar, e minhas amigas estavam falando. Na segunda vez? Na Por segunda que vez. será, né? Quase não tá ocupada com a primeira filha? Então, com certeza, sabe? Da primeira vez era qualquer sintominha, eu falava, nossa, tô sentindo uma coisa estranha, mas não é nada. Nossa, meu peito tá doendo. Mas não é nada. Uma cólica. Acho que vou menstruar. E da segunda vez, eu não sou de dormir, assim, durante o dia. Ah, não, foi ao contrário, então. Na primeira foi mais tranquilo. Não, na Não, primeira eu senti tudo isso. Ela sentiu tive tudo isso, mas não viu sintomas passar, não mas na realizou segunda que vez tava... eu não entendi que eu tava grávida. Eu demorei pra perceber. Entendi. E assim, eu não sou de dormir à tarde, nem no comecinho, pós-gravidez da Mavi, assim, ela nasceu e todo mundo falava, como que você não tá cansada? Eu não dormia, nunca dormi, não sou de dormir. E aí, dessa vez da Mel, eu, do nada, um dia, cheguei no quarto, eu ia pegar um negócio e eu deitei na cama e dormi. Aí minha amiga foi lá me procurar, falou, você tá grávida? Eu falei, não tô grávida. Você tá grávida? Você não é de dormir assim. E aí eu fiz o exame e vi que eu tava grávida. Falei, tava tão óbvio os sintomas. Aliás, Foi bem parecido. esse momento
Vamos trocar essa ideia com a plateia também. Esse momento é um momento, pra mim, inesquecível. O primeiro positivo. O primeiro, o segundo acho que foi mais louco do que o primeiro. Eu tive 4 mas eu acho positivos, que- né? é. Porque eu tive, enfim... Não, mentira, 3, porque o primeiro eu não sabia que eu estava grávida quando eu perdi. Como foi pra vocês o positivo, assim? o Então, pra momento? mim, como eu planejei, né, Sim, minha sim, fertilização, sim. então eu já tava Mas que deu esperando. certo. Eu Foi na primeira... Foi de primeira, Foi de primeira. graças a Deus. Nossa, eu agradeci tanto a Deus, porque essas etapas da fertilização é tão difícil, sabe? É muito hormônio que você injeta. Enfim, você investe muito dinheiro, muito tempo, muito tudo. Emocional, então. E aí, eu fiz a fertilização e aí tinha que esperar uns 9 dias para poder fazer o exame do beta para ver se dava positivo ou não. Só que eu sou muito ansiosa, né? Com 3 dias eu Óbvio. fui lá e fiz. Aí, eu fiz num dia, aí passou o segundo, eu fui vendo os sintomas, eu não tô sentindo nada, gente, mas nada. E aí passou o segundo dia, eu também não sentia nada. Terceiro, eu falei, vou comprar o teste. Aí no 4º dia eu fui muita fazer o ansiedade, teste. né? Eu falei, gente, eu vou fazer. Mas é óbvio que vai dar negativo. Aí eu fiz, deu negativo. Eu falei, Lud, fiz o teste, deu negativo. Ela, caramba. Eu falei, não, calma. Eu que sou muito ansiosa. Eu que fiz muito cedo. E aí eu falei, tá. Aí dormi. Nessa virada de dia, do 4º pro 5º, eu tava falando com a Ludmilla no FaceTime, né? Como eu fiz em Miami, ela tava no Brasil, eu tava em Miami. E eu falei assim, amor, tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa aqui dentro de mim agora. Eu senti, gente, uma coisa estranha, que eu senti, não sei se era o embrião grudando, não sei, eu senti alguma coisa acontecendo. Falei, quando de manhã eu vou fazer o teste? De novo. Aí eu fiz de manhã e deu positivo. Ou seja, eu sei exatamente o dia Que fecundou, que foi ali. Sim, e aí eu fui Vou fazer... ficar aqui. Eu fiz, mas eu fiz sabendo que também poderia dar negativo. Falei, vou tentar. Eu até gravei, eu fiz um vídeo e falei, gente, eu vou fazer de novo esse teste, mas, né, vamos lá. E aí apareceu uma lista muito clarinha. Eu falei, não é possível. Será que eu tô vendo coisa? É aquela listinha que só quem é tentante sabe, bem fininha, só você enxerga, só você enxerga. E aí eu fiz 3 testes, 2 digitais e um que aparece grávida, pra eu ter certeza. E aí quando apareceu grávida, eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Jesus. E aí, foi só alegria? Não, eu chorei e eu queria fazer surpresa pra todo mundo. Então, minha sogra tava no mesmo apartamento que eu chorando assim, sem poder falar. E guardei aquilo pra mim, não contei pra ninguém, não contei pra Ludmilla, não contei pra ninguém. Guardei pra mim, aí quando eu fiz o beta, que era mais certeira, né? Quando eu fiz o beta, aí deu mesmo, com a quantidade boa, tudo certinho. Eu falei, ok, agora eu vou contar. E aí foi uma... Nossa. Esse vídeo é lindo, eu vi o vídeo Você de viu? vocês contando. Nossa, a primeira sua vez. Primeira sogra. coisa que eu, quando eu vi o positivo, eu ajoelhei no chão e agradeci a Deus. Falei, Deus, muito obrigada. Porque tem gente que tenta tantas vezes, claro. tantas vezes. E assim, eu tive a graça dele de eu poder tentar de primeira e conseguir. Então, eu fiquei muito feliz, eu orei tanto, agradeci muito a ele. E contei pra Ludmilla, ela ficou radiante. Porque também passou a ser o sonho dela também, né? Claro. E aí, a gente tá vivendo essa loucura de estar grávida, nós duas, e é isso. E você, E a Bruna? Mavi? Vamos no primeiro positivo, porque eu No acho primeiro positivo. que o primeiro positivo... Nada é igual Não, ao você não primeiro acha positivo. nada, porque você só teve um positivo. Mas, gente, é uma coisa que você nunca teve. O segundo você já teve o amiga. primeiro. E quando você tem o segundo É porque positivo você com um não- bebê de 6 meses? Você tá louca? Não, e uma Não, e coisa... que você não espera, que você não quer, que você não planejou. Você não sabe de nada. Depois que eu fiz o beta, todo dia eu fazia teste, gente. Todo dia. Pra ter E com certeza. medo de dar... Gente, eu já fiz o beta... do beta cair. Todo dia, todo todas dia, as todo dia. tentantes. E eu fiquei tomando hormônio ainda por muitos meses, né? Depois do beta, porque não podia, a progesterona não podia baixar, porque senão eu perdia. Então foi aquele... Mas deu tudo certo, né, medo. inicial. Eu, da primeira vez, graças a Deus, também foi super rápido. Quando a gente decidiu que a gente ia ter um filho juntos, eu parei de tomar anticoncepcional e eu tava em Paris e vim pro Brasil fazer uma bateria de exames, porque eu tinha noia de que achava que eu ia demorar para engravidar. Tinha isso porque eu tomei anticoncepcional por muitos anos. Aí fiz os exames. Clássico, né? Fiz uma bateria de exames e minha ginecologista, Bruna, Nem não menstruou. precisa. Tá tudo bem com você, você é jovem, saudável, já fizemos vários exames, tá tudo bem. Eu, não, só pra ter certeza. Aí fiz, quando eu voltei pra Paris, de um mês pro outro eu já engravidei. Então foi realmente muito rápido. É quando você pegou Mas ali quando o... eu peguei, assim, foi uma mistura de emoções, né?
de nervosismo, de, meu Deus, é o desejo da minha vida, mas também fala, e agora? E daqui pra frente, como que vai ser? Eu tava com uma amiga também pra fazer o exame e ela que falou. Na verdade, eu tava já sentindo as cólicas que eu falei, os seios sensíveis e tal, só que um dia eu tive um enjoo, do nada. Aí eu falei, realmente, tem alguma coisa estranha comigo. Ela acordou nesse dia e falou, a gente vai até a farmácia, a gente vai comprar um exame. E eu falei, aquele medo de, ai, mas imagina, eu não tô, e agora você já me criou uma expectativa, né? Mas eu fui, fiz o exame de primeira, deu esse fraquinho. E tava tudo em francês, daí a gente ficava, ai meu Deus, será que tá certo? Põe no Google, isso é grávida, isso não é. Sentei no chão e chorava, de emoção, de medo, de tudo junto. Também não me segurei, comprei, não fiz uma surpresa péssima, não consegui. Eu falava, como que eu vou pensar em alguma coisa pra amanhã, pra depois de amanhã? Vou ter que falar hoje. não. O Bruno esperou Eu fazer esperei. um beta-HCG. Esquece. Eu esperei fazer o Tá beta de e gravar um parabéns. videozinho. Eu fiz um videozinho bonitinho pra mostrar. É porque você Mas tava em não. países diferentes. né? Não, já tava no Brasil. Eu dormia Ah, com ela tá. todos os dias, eu sabendo que eu tava Nossa, grávida. E ela, não, e aí, não consigo. Bruna? Eu falei, ainda não Como? pode. Eu falei pra ela que ia demorar um mês. Pra todo mundo, assim, que sabia que eu tinha feito a Pra fertilização. ter certeza. Um mês. Guardando aquilo sozinha. pra Sozinha. ver. Ai, não. Aí eu falei pro o menino que trabalha comigo, o Eric, da minha equipe, falei, Eric, a gente precisa fazer um vídeo pra poder contar pra Ludmilla que eu tô grávida. Daí ela saiu pra fazer um show. Eu gravei o vídeo quando ela chegou, tipo, 5 horas da manhã. Eu tava de pijama, assim, ó, já nervosa pra contar pra ela. Quando ela chegou, ela me viu, ela, que isso, menina? Eu falei, tem uma coisa pra te mostrar. Aí mostrei tudo a ela. Meu Deus, você nem esperou chegar direito. 5 da manhã, gente, eu já... Eu também não consegui. Daí ele Por falou, quê, nossa, né? nem pra fazer uma surpresa decente. Você me deu essa caixinha de óculos quando eu toquei aqui, já sabia o que que era. Eu falei, eu não ia guardar isso pra mim, eu não ia conseguir dormir hoje com essa notícia. Eu entreguei, eu fiz assim, ó. Nossa. Não, primeiro Do eu fiz primeiro? eu fiz a primeira gestação, a romântica, esperei, peguei um negócio de criança, ataquei ali no mesmo dia, não segurei, não aguento esse controle eu emocional. também no mesmo dia. Aí fiz e tal, eu tava com... A gente criou essa surpresa juntas. Aí tá, abriu a caixa, era uma camisa do Corinthians de criança, Maria Timão. E aí, beleza. Agora, segundo foi assim, meu Deus. Tó, vem cá comigo, pelo amor de Deus. Não, o segundo ele te achou chorando no chão do banheiro. Não, do Chico, porque eu tive do 3, Chico, né? tá. Aí do Chico, aí esse foi assim, vem Sim, cá logo sim, ver, vamos ver, tá aparecendo junto. O segundo ele me pegou com a minha cabeça, eu bati a cabeça no box do banheiro, assim, ó. Com o exame positivo no E no a chão. segunda gravidez também foi bem rápida. Eu tava tomando anticoncepcional, ainda amamentava a Mavi, tava tomando um anticoncepcional próprio pra quando amamenta. E ele já falava, vamos ter o segundo. Eu falava, nem pensar, eu ainda amamento. Como que eu vou pensar em amamentar outro bebê? E tal. E quando ela fez 1 ano, eu falei, acho que agora... Eu ainda amamentava, mas eu já tava começando o processo do desmame. Falei, acho que agora dá pra pensar, né? Vou parar de tomar o remédio então, ele tá bom. No mês seguinte, ela fez 1 ano, com 1 ano e 1 mês, eu já tava grávida. Então, também foi super rápido, graças a Deus. Mas, no segundo, eu também não consegui. Eu falava assim, na primeira vez eu já não fiz uma surpresa, né? Na segunda eu vou fazer algo bonitinho. Não consegui. Também não consegui. De noite, eu só pensei, eu escrevi num bodyzinho da Mavi, assim, oi papai, nossa família aumentou. Aí eu falei, quando ela acordar, eu vou colocar nela e mostrar pra ele. Não consegui, fiz na noite mesmo. Eu amo. Aí eu, na verdade, eu não coloquei, eu só mostrei, porque não deu tempo de colocar, ele já acordou e eu mostrei. Daí quando eu mostrei foi um chororô. Aí a gente ele escreveu numa camiseta minha e na dele, a gente saiu pela casa com a camiseta. Que a gente tava no Rio, tava todo mundo junto, aí meus pais viram, todo mundo, assim, ninguém entendeu nada. E ele, você não tá vendo, não tá lendo o que tá escrito, ninguém lia. Aí foi um chororô, e aí eu passei o aniversário da Mavi de 1 ano, que a gente fez um pouquinho depois, grávida, sem poder contar pra ninguém, assim, dos demais familiares, não podia beber, todo mundo achando estranho. Eu lá, fingindo que tava tomando Eu um drink. também tive essa... Qual foi a maior dificuldade Vocês de você? esperaram as Desculpa. 12 semanas pra Aham, esperamos. Qual foi a maior dificuldade, por enquanto, assim, você tem 2, mas pra você, Bruna, pras duas responderem, Até assim. agora, né? Eu acho... Da gravidez, gestação, assim, tipo... De primeira foi tentar esconder da mídia. Foi bem difícil, isso tirava o meu sono. E até agora tá sendo o momento que eu tô vivendo agora. Esse finalzinho, assim, É muito muito difícil, difícil. É muito difícil. Pra mim... Uma dor nas costas, horrível. Eu não consigo ter posição Muita pra posição. dormir, falta de ar. Tudo que eu não tive no início, porque o meu início foi muito tranquilo. A única coisa que eu tive foi enjoo, mas muito pouco, assim. E sono.
Mas, tipo, nada. Teve mais nada. Nada Ai, além que disso. bênção. Foi super Você tranquilo. é uma abençoada, anjo de luz. Deixa eu te falar, agradece mesmo a Deus. Eu agradeço, porque todo mundo fala, meu Deus, eu senti isso. Eu não senti Nossa. nada. Só sono e um pouquinho de enjoo. Aliás, eu preciso te falar que uma das imagens mais lindas, se não a mais linda do carnaval, foi da senhora desfilando com essa barriga maravilhosa. Nossa, eu foi juro, eu parei, eu vi linda. em looping, assim, meu Deus do céu. Foi incrível. Eu me preparei muito pra Nossa, isso. eu não consegui entender. E eu A matemática não fechou pra mim. planejei exatamente tudo, a quantidade, tipo, O o tempo. tempo certinho pra eu estar na época do carnaval, porque eu queria desfilar grávida. E quando acabou o desfile, que eu falei, Jesus, eu consegui. Nossa, foi muito emocionante. Foi lindo. Tava linda E mesmo. você, teve alguma coisa que pra você Qual foi que é a muito... parte mais difícil? Ai, além do cansaço, essas coisas, do sono que dá da fome, que, meu Deus, Não, fome. a fome nos 3 primeiros meses. Mas eu acho que os medos que surgem, assim, da primeira gravidez, igual você falou, eu tinha medo de tudo. Qualquer coisa eu tava falando com a médica. Ai, posso comer isso? Posso comer aquilo? Posso passar esse creme? Posso... E da segunda vez é muito mais leve, assim, eu já não tô... São outros medos que surgem, assim, de como que vai ser com 2 crianças. Você comentou isso, né? Como está sendo esse equilíbrio entre ter uma bebê, eu te entendo, e ter E estar aí uma primeira gerando... gravidez que dá o sono, você deita e dorme, né? Você passa o dia na cama. A segunda gravidez, você tem uma criança de 1 ano correndo pela casa. A plateia tá assim, ó. E eu sou, assim, eu sou daquelas que se sente culpada, né? Toda mãe. Ah, jura? Então, eu não consigo que ela esteja, por exemplo, no balé e eu não esteja no balé vendo o balé dela. Eu esteja em casa fazendo o meu treino, por exemplo. Eu me sinto culpada. Eu fiz isso essa semana, que minha irmã quis ir no balé dela. Falei, ai, meu Deus, e eu tava lá treinando. Falei, eu tinha que estar no balé dela. Então, eu me culpo muito. Então, imagina que eu vou dormir, só se no máximo, se ela estiver dormindo, tirando uma sonequinha, eu estiver com sono daqueles, eu ia conseguir dormir. Mas esses medos que surgem, acho que foi o que mais me pegou, assim, tanto na primeira gestação quanto agora, que eu fico pensando como eu vou conciliar, né, 2 crianças. E eu quero ter próxima, né? Gestações próximas. E eu tô ouvindo isso aí agora. Amiga, espera só um pouquinho. Não, olha, o que eu penso assim... 3 aninhos? uns 2. 3. 3. É porque eu já tô com Também 33, não pode esperar né? muito, eu Não acho, posso né? Porque esperar daí depois muito. não dá Depois muita que coragem. você tiver neném, você volta aqui e me conta. Porque depois eu acho que não dá muita coragem, Na verdade, eu sabe? queria antes de 1 ano. Depois eu botei minha cabeça pra pensar. Falei, eu Gente, acho que é um pouco de loucura. 2 bebês, administrar 2 bebês é muito difícil. Porque uma coisa é quando é gêmeos, que já é difícil pra caramba, uma matemática muito louca. Mas essas 2 crianças, elas estão dividindo um útero. Eu tava Existe assistindo uma esse episódio, conexão inclusive, vindo pra cá, diferente vocês falam de sobre isso. divisão, elas amamentam juntas. Então é uma loucura pra essa mãe, com certeza, um esgotamento que eu não tenho dimensão. Mas tem uma coisa que é de uma vez só, é junto, literalmente de uma vez só. Quando você tem muito perto, por exemplo, muito, muito perto, como a gente, como eu tive, são 2 bebês de barrigas diferentes. Então, assim, é uma administração psicológica para Quer esse dizer, bebê, mesma pra essa barriga criança. em tempos Isso. diferentes. Né? Desculpa, mesma barriga em tempos diferentes. Então, assim, é uma administração muito cabulosa para essa mãe, porque, assim, é isso, você ainda você não nasceu ainda, assim, é uma grande loucura. E para esse bebê, porque a Mavi ainda é uma bebê. Sim. E que nem Pra meu filho, entender ele ainda é um tudo. bebê, então ele ainda não tem discernimento da irmãzinha, do nananã. É só um ser estranho que chega e que rouba a mãe e o pai. Então, assim, meu filho foi pra terapia 3 vezes. Meu filho tem 3 anos, já fez terapia 3 vezes. E eu sigo nesse dilema que ele segue não reconhecendo a irmã, não quer irmã, não tem irmã na vida dele. Ele não quer irmã, não gosta da irmã. Óbvio que a minha história talvez, né, vai ter... Mas, de fato, é um bebê que não entende ainda essa chegada, não entende. Então, e é uma fase que a criança precisa absolutamente do pai e da mãe presente, do olho no olho, do colo, do cheiro. Então, tenham, difícil. mas Olha a minha dê cara uma... ficando mais assustada que eu Não tava. vou. Eu posso ir embora agora? E eu pensando em ter gêmeos na próxima. Bom, não, enfim, desculpa, apavorei, né? Talvez, enfim. Vamos pro saque da mãe? Vamos pro saque da mãe? Falei, ixi. O quadro Saque da Mãe foi criado. Desabafei, gente, desculpa. Surtei. Dá pra ver que a coleguinha tá numa Desabafa. fase difícil na casa dela. Mas o que é muito maravilhoso e que a gente tenta fazer aqui, a gente tá com 2 convidadas que estão tendo gravidezes tranquilas. Eu tive uma gravidez muito tranquila e a Tayla viveu
uma depressão na gravidez, que era pouquíssimo falada na época e que ela se sentiu muito sozinha. Então, o nosso desejo também de trazer a plateia é para mostrar que as possibilidades são infinitas e a gente sempre gosta de repetir de como é único e exclusivo o seu maternar, a sua história é sua e não tem como a gente... Né, marido? O que é seu, o que é meu, e a gente tá aqui para trocar e a gente se encontrar no meio do caminho e se sentir menos sozinha. Portanto, o nosso quadro Saque da Mãe, que foi criado para escutar as histórias de vocês aí de casa, que sempre nos acompanham, e claro que nessa 5ª temporada ele não ia ficar de fora, ainda mais que agora a gente tem uma plateia nos acompanhando e podemos ouvir as histórias, o quê, marida? Ao vivo. Então, vamos chamar a nossa futura mamãe, Isabela Zampini, que deu um depoimento que eu me identifiquei muito, dizendo que se sente atropelada pela gestação. Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada por receberem todos nós. Muito feliz em estar aqui. A gente conversou muito até na recepção e já foi um acalanto assim, para o coração, porque... Eu me preparei a vida inteira para ser mãe, mudei a minha estrutura de vida inteirinha, tanto profissional quanto familiar inteira, para me preparar para a gravidez. Tive meu positivo em janeiro, assim, muito feliz, com muito medo, me identifiquei muito com o que a Bruna falou. Medo de tudo, será que vai vingar, não vai? Será que eu posso ficar feliz, não posso? Mas muito feliz, aí bateu a 6ª semana e... Eu falei, o que tá acontecendo? Tipo assim, atropelada, muito enjoo, muita indisposição. E aí, sempre vinha na minha cabeça, né? Ah, gravidez não é doença. Eu falava, gente, mas eu me sinto doente. Tipo assim, é como eu me senti com dengue, praticamente, por 2 meses, assim. Eu não conseguia ir na academia, que era uma coisa que eu gostava e me dava uma... vitalidade, exato. Eu não conseguia me alimentar bem, que a gente tem toda essa expectativa. Né? No primeiro mês eu vou comer salada e proteína. Ai, porque eu vou economizar as minhas calorias pro final da gestação. Gente, eu chegava no final do dia e falava, eu vou comer macarrão com molho vermelho, que é o que tá dando, assim, porque senão eu não consigo engolir, eu não consigo comer. Então, até na minha inscrição, o grande motivo de eu estar aqui é porque tudo isso fez com que eu me sentisse muito solitária, porque eu não estava esperando isso e porque, para as poucas pessoas que eu contava, que eram muito poucas, porque ao mesmo tempo eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa e não ir para frente, são pessoas que... Eu sou a primeira do meu grupo a ficar grávida, em todos os meus grupos. Fui a primeira em todos eles. Então, ninguém entendia o que eu estava passando. Parecia que era frescura, que eu estava com enjoo do alho que estava fritando quando a gente foi viajar. Ou parecia que eu estava, sei lá, fazendo drama quando a gente estava numa estrada toda sinuosa de terra, que estava já todo mundo enjoando e eu, gente, pelo amor de Deus, tipo, eu não aguento. Então, você fica dividida entre, será que estão achando que eu estou fazendo um drama ou não? E você já não está se sentindo bem. Então, assim, tem sido agora, eu passei para o 2º tri, já estou um pouco melhor, mas... Tem sido muito desafiador a solidão de lidar com tudo isso e ser a primeira, assim, não ter ninguém próximo que passou por isso recentemente que consiga entender. Te falar já uma coisa que é o que mais me ajudou sempre, Sim. em todos os momentos, não só no meu maternar, mas na vida, que é trocar. Sim. Com pessoas que estejam passando alguma coisa parecida comigo. Foi Por o que isso aconteceu aqui. que, não sei se vocês aí de casa perceberam, mas a nossa plateia vai estar sempre alinhada com o tema do episódio. Então, sempre alguém que tem uma boa história com a gravidez ou que está grávida. Então, vocês já podem fazer um grupo de mães, vocês todas que estão grávidas e estão parindo no mesmo ano, porque é uma rede de apoio. Para mim, o meu grupo de mães, de lá saíram hoje minhas melhores amigas, as pessoas com quem eu mais falo, que pariram na mesma época. Eu tive a sorte de ter, né, minha melhor amiga. Sim. A gente teve o nosso primeiro filho com 1 mês de diferença, mas dali trocas riquíssimas de coisas que só quem tá passando. Talvez, se eu for conversar com você 3 anos depois, eu já não lembro muito isso. aquela o frescor E você do vai negócio precisar acontecendo você agora. Vai precisar. Então, por exemplo, a Júlia, minha xará, cadê a Júlia? Sou eu. Que fala que também morre de medo de acontecer. Né? Você tá muito ali, você deve estar se reconhecendo aqui nos assuntos, né? Que você fala que seu tempo todo
compartilha desse medo de acontecer alguma coisa com o bebê. Eu acho que quando vocês estavam falando como foi ver o positivo, eu acho que é uma mistura, né? Tipo, putz, tô grávida, meu Deus, tô grávida. Né? Uma coisa muito louca, assim. E a gente tava até comentando com as meninas que por mais que eu tô bem no comecinho, eu tô de 13 semanas, eu demorei para conseguir me reidentificar, porque é uma coisa... putz, não pode fazer mais nada, não pode comer mais nada, eu sou cozinheira, eu luto, então, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora por 9 meses? Então, foi uma coisa, no começo, assim, eu fiquei, e assim, os enjoos, eu nunca tenho nada, aí você fala, nossa, agora eu tô enjoada, tô indisposta, será que eu vou ser assim pra sempre? Né? Então, é uma coisa muito louca, né? Eu pergunto sempre do positivo, porque por mais que nem eu mesma consiga encontrar palavras para descrever, eu acho que ninguém conseguiria realmente, né, descrever aquela sensação, literalmente a montanha-russa de emoções, não é uma, são... Eu nunca na minha vida senti nada parecido, assim, fisicamente. É um choque de adrenalina que vai, você, bum, a mão sua, é uma coisa que eu realmente nunca sei. O buraco, parece que o chão faz bum, e você faz... E a ficha demora pra cair, né? Não, tipo, todo dia Sim. cai um pouquinho, e aí... Na verdade, a minha só caiu quando eu parei. Eu acho que a minha só vai cair quando eu parir também. Eu queria aproveitar uma coisa que você disse e que eu escutei muito durante a minha gestação e que, nossa, me magoava muito, assim, essa coisa do estar grávida não é estar doente. E a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso e a gente desmembra um pouco isso, mas, enfim, um tanto de gente vai estar vendo isso aqui pela primeira vez. E, de fato, a gestação não é uma doença, mas a gestação pode gerar muitas doenças. Eu tive várias, eu tive pré-eclâmpsia, eu tive HELP, eu tive labirintite, eu tive todas as doenças que você pode desenvolver na gestação, depressão, porque por conta dos hormônios, a mudança de hormônio, por conta de todas as mudanças que acontecem no seu corpo, biologicamente, ela sim pode desenvolver várias doenças. Então, muitas mulheres passam pela gestação com muitas dores, com muitas dificuldades, com muitos enjoos, e as pessoas falam, é normal, é normal. Muitas não é normal. Você tem que procurar um médico que ajuda. Muita coisa não é normal. São doenças que você desenvolve durante a gestação. Eu lembro quando eu tive labirintite, eu nunca tive labirintite. Do nada eu já tinha muito enjoo, passei muito mal durante as minhas 2 gestações. E aí, do nada, eu não conseguia andar, não conseguia ficar em pé. Aí meu médico falou, você deve tá tendo labirintite. É normal na gestação. Tudo que eu ligava pra ela, você tá tendo não sei o quê, é normal na gestação. Não, você desenvolveu não sei o quê. Não. Ou seja... Sim, estar grávida também pode ser estar doente. O quanto é importante a gente falar para essas mulheres que às vezes estão em casa. Enfim. A liberdade de você também poder falar, e você foi muito porta-voz disso, você não gostou de estar grávida, para você foi muito difícil. Mas são 2 coisas diferentes. Uma coisa eu não gostei, a outra coisa é realmente o fato de a gravidez desenvolve muitas doenças e que essas mulheres precisam nem todo mundo vira para você e fala, é normal. É normal, vai passar, normal, vai passar. E muitas vezes não é normal, vai procurar um médico, tem coisas que você pode fazer para melhorar, né? Ou as pessoas não entendem, quem nunca passou por esse processo não conseguem entender a dimensão que isso é, né? Não, quem nunca passou por isso, nunca vai entender. Por isso a Júlia estava falando de encontra a pessoa que está passando por algo parecido com você, porque esquece, muitas vezes está passando pela mesma coisa, mesmo assim não vai entender. Eu e Júlia engravidamos juntas e tive todo o acolhimento do mundo. Isso aqui surgiu do acolhimento que eu tive com ela, mas ela não entendia exatamente o que eu estava passando. Porque a minha gravidez foi não teve plena, sintoma, maravilhosa. Então, assim... Mas, por favor. A questão da gestação, eu também fui mãe muito jovem, eu tenho uma filha de quase 5 anos. Eu tinha 21 anos e descobri, assim, numa brincadeira da faculdade, nem imaginava que eu estaria grávida, enfim, descobri. Passei por todos os desafios da maternidade, única amiga do grupo que tinha filhos, então essa questão da solidão materna sempre foi muito presente na minha vida. Hoje, eu com 26, a minha segunda filha, passo de novo por isso, né? Ainda minhas amigas não estão tendo filhos, ainda não são mães. Então, só de estar aqui, o que a gente conversou nos bastidores lá, já mudou totalmente o que eu tô sentindo e tá tudo bem, Vocês né? vão fazer esse grupo de WhatsApp, né? Todas vocês, pelo amor de Deus. É uma fase, né, que passa e tá tudo bem. E essa questão da doença, eu acho que é até importante alertar, porque não normalizar os sintomas que a gente sente. Eu tava vindo aí de um mês com um cansaço extremo, assim, sono e a vida acontecendo, não permitindo que a gente respeitasse esse tempo.
Fui fazer os exames, deu anemia. Então, às vezes, a gente Eu tive acha que é anemia tudo também. por conta de gravidez, mas pode não ser, né? A gente tem que estar atenta a todos esses sintomas. É sobre isso, exatamente sobre isso que eu estava tentando alertar, porque tudo vira normal. E às vezes, sim. Muitas vezes, não, eu tive anemia. Também tive anemia. Tudo que existe, eu tinha uma lista no primeiro episódio, acho que eu listei, tal. Até tipo, agora não, fiz o exame ontem, né? Vamos ver. A plateia quer fazer alguma pergunta pra gente? Não é bem uma pergunta, mas assim, sobre essa coisa, né, do positivo. Eu tive um positivo super complicado, porque eu estava voltando de uma viagem e, enfim, fui no PS, descobri, né, no PS, estava com Covid e grávida. E eu acho que por mais que você esteja tentando, que você esteja se preparando, eu falo muito com a minha analista isso, eu acho que é a experiência mais radical da vida de uma mulher, entre a fantasia e a realidade tem um abismo. Então, como é esse tempo de gestação, né? Eu estou no primeiro trimestre e tudo é muito novo, tudo dá muito medo, você fica muito receosa. Eu estou tendo oscilações de humor muito intensas, então, para as pessoas que estão perto também, não é fácil, né? Elas não conseguem compreender, ao passo que você não se compreende também. Então, até essa coisa da doença, né? Eu estava um dia muito indisposta, muito mal, e meu marido falou, poxa vida, de repente, vamos no hospital, fala com a sua médica. E eu, por ter normalizado essa coisa de não, é porque eu tô grávida. Eu passei o dia inteiro muito mal e cheguei no hospital, estava desidratada, né? De tanto enjoo, de tanta coisa. Então, assim, é mais essa coisa de... É uma experiência muito, muito radical e nenhuma experiência é individual. Então, a gente aqui conversando, a gente já se encontrou em vários pontos que quando você não troca, você fica sozinha. Você fica ali achando que é normal, pensando que é isso, que é aquilo. E quando, na verdade, não é, né? Eu acho que essa potência que tem a troca entre mulheres e mulheres grávidas, não só grávidas, mas mulheres grávidas, principalmente, que estão ali na meiuca, né? No mesmo período que você, ela te potencializa como mulher e como futura mãe, né? Com certeza. É muito poderosa. É sobre isso, gente. Isso aqui a gente criou com essa intenção, né? Parto. Vamos ao parto. Bruna, você tentou normal, não conseguiu, foi para uma cesárea. Você tem expectativa de tentar? Dá para ter? Nem sei se com intervalo ou com o seu intervalo. Eu acho que não dá. Mas se desse também, eu não ia tentar. Não? Então, conta pra gente um pouquinho dessa... Eu não sei qual que é a sua escolha de parto. Tudo bem. Sem querer, assim, assustar ninguém. Mas... Você tentou na primeira e foi muito traumático, ou não? Na verdade, eu só tenho essa informação. Parto era uma coisa que me assustava muito. Eu sempre quis estar grávida, sempre quis ser mãe, mas eu não sabia como que eu ia fazer para tirar a criança. Porque eu falei, eu desmaio com exame de sangue, eu tenho medo de agulha, eu sou assim. Então eu nem pensava sobre o parto. Eu ia na minha consulta médica, falava comigo sobre o parto, eu falava, vamos falar disso? Vamos deixar mais pra frente e tal. E a Mavi acabou nascendo com uns 20 dias de antecedência, assim, do que estava previsto ali, das semanas, né? E aí eu não tive muito tempo mesmo para pensar, né? Eu fui numa consulta de rotina e ela viu que eu tava com uma dilatação e falou, pega suas coisinhas e vá para o hospital agora. E eu, imagina, doutora, tô acabando de gravar uma publicidade, eu vou voltar para casa. Eu não sabia que era assim, dilatou, já tem que... Imagina, doutora, ainda tem um tempo, né? Vai demorar um pouquinho, eu vou acabar de fazer minha mala, vou tomar um banho, vou acabar de gravar essa publicidade, tá todo mundo lá. E aí eu volto, aí eu vou pro hospital. Ela, não, você vai agora. Fui no caminho e tal, cheguei no hospital, quando eu levantei, minha bolsa estourou. E aí ela fez de novo o exame de toque, viu que eu já tava, acho que com 3 dedos, 4 dedos, eu não sentia nada. Então ela falou assim, quer tentar? Já que você tá sem dor, já tá dilatada, né? Já tá dilatando, vamos tentar. Eu falei, tá bom, vamos tentar. Aí começou tudo bem, inclusive eu tenho vídeos cantando, que é numa Nice, na minha sala de parto, tomando sorvete, tava super bem. E aí ela teve a ideia de induzir. E aí foi o começo do fim. Eu falei, meu Deus do céu, me transformei, nem sei quem era aquela pessoa. Fiquei com vergonha depois, eu falei, meu Deus, as pessoas naquele hospital acharam que eu sou maluca. Eu gritava, eu arranquei as coisas das minhas veias, e eu gritava com a médica. Quantas grávidas de primeiro filho na plateia?
1, 2, 3, 4. Mas Mas essa não foi sai a ótimo. minha experiência. Eu achei assim, eu falei, igual a Tayla dando tem depoimento vários, pro filho nascer. eu falei, né? tem várias mães que simplesmente vão lá, tem o parto normal, uma coisa tranquila, o bebê sai. Eu e é tive. tranquilo. Eu falei, pode ser o meu caso. Claro. Eu tive. Só que essa indução acabou com as minhas chances, entendeu? Mas a minha bolsa não estourou e eu não tive que induzir. Dizem Então. que quando a bolsa estoura, a dor é mais... Aí eu fui pra cesárea e foi Intenso. ótimo, porque eu morria de medo da cesárea, só que eu tava tão tensa ali com as dores que eu tava sentindo que eu pedia pela cesárea, eu pedia pela anestesia. Então foi ótimo. Tomei minha anestesia. E a segunda você já e a quer segunda ter... vai ser na cesárea, vai ser ótimo. E você? Então, eu tô com um pouco de pânico agora. Mudei completamente Não, tudo. já, Vou já. ligar pra minha Agora eu tô na médica fase- saindo não, daqui. tô pensando- Cada um é cada um. Isso Não. que eu acho interessante. Não, sim, eu tô nessa fase de estar com pânico do parto, sabe? Só de saber que está chegando, tá me dando um pouco de aflição. Mas eu quero, assim, tentar, obviamente, né? O mais natural possível. Mas é o que eu digo, se eu não conseguir, se eu ver que a Zuri tá, sei lá, com o batimento caindo, tá prejudicando ela, eu não tenho problema nenhum de fazer a cesárea. Eu tô super aberta para isso, mas eu tô me preparando psicologicamente e fisicamente para ter o natural, né? Mas... O que eu ia falar? Ai, meu Deus, esqueci. Grávida, amor. Você tem feito fisioterapia pélvica, Sim, eu vi. eu faço fisioterapia Eu fiz também pélvica, faço tudo. Então, a gente tá aí se encaminhando. Eu Tentando. esqueci o que eu ia falar. Ah, daqui a pouco volta. A gente tá falando de parto, a gente tem uma ginecologista e obstetra, por coincidência, na plateia, a Bruna. Cadê a Bruna? Muitas Brunas. Bruna, muitas que, o Brunas que eu- hoje, o que eu fiquei curiosa é que ela contou pra gente que ela tem muito medo e insegurança quando o assunto é maternidade e ela é ginecologista e obstetra. O medo é o quê? O parto? Provavelmente não, que você é íntima do parto já, né? Eu ainda não sou mãe, né? Quero muito ser. Eu trabalho com isso todo dia, né? Com as pacientes, dos medos, tudo isso. E eu acho que é muita coisa, né? Muita cobrança nossa, né? E na hora do parto, eu acho que eu menos tenho medo, porque eu quero ter cesárea. Gente, incentivo eu o sou parto obstetra, normal. eu quero ter cesárea. Não, eu incentivo muito o parto normal. Eu sei que é melhor, eu sou médica. Obviamente, eu faço parto normal, acho, mas em mim, assim, eu acho que eu não tenho essa tolerância para a dor. Não é o meu perfil, mas eu incentivo muito, né? O parto normal, mas eu acho que é mais... O medo mais, eu acho que é a gravidez. É o durante e eu acho que o pós. Quando você sai da maternidade, O tal com a famoso criança, com o bebê. puerpério. Exato. O puerpério, os hormônios, né? Então, eu acho que isso, eu acho que eu mais tenho medo. Mas eu adoro muito compartilhar com as gestantes, com as puérperas, né? É uma terapia que a gente faz no consultório, porque o puerpério realmente é uma coisa que assusta. Eu acho que, assim, quando você vê as pacientes, assim, você quer ajudar, você quer ser terapeuta, você quer ser amiga, você quer ser médica dela. Mas eu acho que é mais o puerpério que me assusta, eu E vocês acho. têm a sorte de ter uma psicóloga obstétrica no grupo também, né? Especialista no atendimento de gestantes, tentantes e puérperas. Uau! Né, Maria Tem que Cecília? fazer um grupo real. Gente, Super essa legal. roda nossa tá muito poderosa. Esse grupo tem que ser real. Eu sou mãe de 2 crianças, de 4 e 6 anos. Não tô grávida, mas sou psicóloga obstétrica, então atendo gestantes, tentantes, puérperas. Qual é a mais complexa? Qual é a Olha, não fase, vou né? Porque te sabe o que é dizer. engraçado? Uma coisa, desculpa, que rola aqui. Esse episódio é o primeiro que tá indo pro ar, mas a gente já gravamos alguns. E toda a plateia que veio até então acha que a fase aquele... deles... A fase que eles delas estão é a passando é a pior. mais difícil. Não, porque é tudo muito difícil. Mas essa fase que a gente tá passando é a mais difícil. Eu costumo dizer E que a ouvimos pior é a hoje. atual. A atual é sempre a pior. E você que atende todas? Bom, eu acho que são dificuldades diferentes. Sem dúvida. Né? As tentantes têm a peculiaridade daquele momento de querer o positivo e desejar isso muito, e às vezes ir para um processo de reprodução assistida, né? A gestação, dependendo dos sintomas, né? Eu acredito que também pode ser uma fase muito difícil, mas eu acho que como especialista e como mãe, que estou no futuro, né? Porque os meus já são um pouquinho maiores, eu acho que a gente tem que se preparar bastante para o puerpério. Eu acho que na nossa sociedade a gente foca muito na gestação, né? E, inclusive, atualmente fala-se muito sobre o parto. E que bom que vocês existem aí para fazer esse programa para a gente falar também de puerpério.
porque a gente tem que prestar atenção na saúde mental também dessas mulheres, né? Vocês sempre falam existe muito o acompanhamento disso, né? psicológico desde a gravidez, ele é pré-natal. importantíssimo, né? O pré-natal psicológico. Exatamente, porque a gente fala muito do pré-natal com a obstetra, né? Claro, muito importante. A fisioterapia pélvica, enfim. E pouco se fala de pré-natal psicológico, né? E aí, no meu consultório, chegam as puérperas, muito mais do que as gestantes, infelizmente. Porque elas vêm quando elas já estão Despedaçadas, né? com algum transtorno depressivo ou ansiosas, ou às vezes não tem um diagnóstico fechado, mas já com uma experiência muito negativa, que poderia ter sido prevenida se elas tivessem feito um acompanhamento durante a gestação. Então você acha que é possível prevenir em alguns casos? Com certeza, assim, isso é científico. A gente é muito boa essa fazendo informação. um bom acompanhamento pré-natal, né, psicológico, a gente consegue sim prevenir adoecimento psíquico no puerpério. Incrível. Maravilhosa. Aliás, Bruna, você que já tem um puerpério, como é que foi seu puerpério? Olha, eu vou falar que até que eu passei por essa fase que foi muito complicada, de uma forma mais leve. Até eu ouvia falar muito sobre o puerpério. Ó, tinha amedrontado vocês, mas agora eu vou tranquilizar. Eu ouvia falar muito no puerpério e tal, mas eu acho que, assim, foi essencial não estar sozinha. Então, minha família e minhas amigas foram essenciais. Elas não me deixavam ficar metade de um dia sozinha. Não me deixavam. Elas faziam um revezamento. Então, assim, minha família estava sempre comigo e as amigas, cada hora, iam uma para lá e ficava comigo. E deixa eu ficar um pouquinho com a bebê, vai tomar um banho. E eu passei por essa fase de uma forma mais leve, assim, apesar de ser um período intenso, né? Que você tá ali imersa na maternidade. Você nem sabe mais quem é você. Você tá ali só cuidando de um bebê que depende de você 24 horas. Todas aquelas novidades e aquela conexão que você tá criando. Mas até que foi mais leve do que eu imaginava, assim. Mas foi essencial estar com a minha rede de apoio. Você já fazia terapia na Já sua vida fazia. e seguiu fazendo? Já Para mim fazia. foi fundamental Sim. também já ter esse... Não Esse foi um acompanhamento. pré-natal psicológico, talvez tenha sido, e só não demos nome, mas eu já faço terapia a vida toda e segui, assim, eu não sei o que teria sido de mim realmente sem esse acompanhamento. Que mulheres na vida de vocês são referências na maternidade de vocês? Ou vão ser, né? Vão ser. Pra mim, com certeza, minha mãe, minha avó, que não está mais aqui, mas eu, né? O que via você acha como que ela- você fala, vou fazer igual, Ai, e a o que mi- você fala, não vou fazer igual. A minha sogra também é um super exemplo pra mim, porque ela e minha mãe são mães leoas, aquela que cuida, aquela que batalha, sabe? Minha mãe sempre trabalhou para poder me dar do bom e do melhor, então eu tenho isso muito de referência, sabe? O jeito que ela criou eu e meu irmão, que ela educou a gente, isso que me guia, sabe? Mais ou menos de como que eu vou fazer com a Zuri. Também vejo a minha sogra, o jeito que ela cuidou da Lud, dos irmãos dela, são super educados, são as pessoas de um coração muito bom, sabe? Então eu fico vendo tudo isso para poder ser de parâmetro. Eu sei que quando a Zuri nascer não vai ser assim fácil, mas eu e Lud, a gente conversa muito sobre isso e a gente é do estilo de vamos passar pra gente ver como é que vai ser. Claro, não vamos sofrer por antecedência. antecedência, porque muitas pessoas perguntam, e aí, como é que vocês vão fazer? 2 mães, tendo uma filha. A gente 2 mães tendo uma filha. A gente vai mostrar pra ela que isso é super normal, mas a gente só vai ter a certeza de como que vai ser quando ela nascer. Né? Exatamente. Sem dúvida. Eu também, são as mães próximas a mim, né? Minha mãe, pessoas da minha família, amigas próximas que já são mães. Então, eu acabo observando. Em algumas coisas eu me espelho, outras eu construo da forma que vai ser mais fácil e mais assertiva na minha realidade, na minha maternidade. Vou moldando isso. Você falou que pensa em ter outro. Você Que ela queria já emendar 2. E gêmeos. A Lud quer 3, que ela fez a música Maldivas, eu quero fazer 3 com você. Aí já falta mata mais os 2, Eu vou né? chamar vocês pra ir num churrasquinho lá em casa. Eu queria eu não saber, queria eu brincando. eu não Vocês vão ver queria as duas, que- você vai falar, eu quero sim, porque eles são maravilhosos. Porque eu tenho um irmão, né? E é tão legal quando você cresce com alguém, Sim. sabe? Você acha que crescer sozinha é tão Eu solitário. tenho essa pira também. Você também deve ter, que você tá aqui colada com a sua irmã, conheci ela também, né? Então eu acho eu que penso vai- muito nisso. meu a gente irmão. quer ter Eu 3. espero que meus filhos virem irmãos em algum momento. Vai virar, em nome de Eu Jesus. queria saber o corpo.
Porque eu, grávida, me sentia belíssima. Tayla, não, né? Você se gostava? É porque eu tava vomitando, né? Eu não tava... Não, mas você não, eu não tinha, me você falava, feia. Você ficava... Eu lembro muito de você falando, as pessoas ficam falando que eu tô iluminada. Não, que eu tô sagrada. Sagrada, sei lá. Eu tô vomitando. E eu me sentia nesse lugar meio sagrada. E por mais que o corpo... A Tayla engordou nada... Eu engordei, tipo, 30 quilos na minha gravidez. Eu engordei muito. Assim, eu lembro que deu, sei lá, 24, parei de contar, faltava ainda 2 meses. Então, eu nem sei quanto eu engordei. Mas eu me sentia belíssima. Em nenhum momento... Essa conta chegou no puerpério, que eu tava igual, sem criança na barriga. Mas eu queria saber durante a gravidez, e depois você pode até dar o relato do puerpério também, se vocês se sentem mais bonitas, menos bonitas, até as relações de vocês, como ficam na gravidez. Eu adorava me mostrar pro meu marido, por exemplo, me achava belérrima. Como Eu não sabia o que era marido. Nossa, eu sempre achei grávida linda. Eu também. Eu olhava as grávidas e falava, meu Deus, é o momento mais lindo de uma mulher. Mas quando eu estou grávida, eu não me acho. Não se acha? Nossa, você é uma deusa. Eu acho, gente, juro. Muito obrigada. Eu falo, nossa, obrigada, mas eu não me sinto assim. Mas eu acho que é normal Nossa, também. linda. Vocês são Mas isso de maravilhosas. se sentir sagrada, de falarem que você está sagrada, foi muito engraçado. Porque eu descobri um dia antes da festa de aniversário de 1 ano da Mavi. E na festa, ninguém sabia, né? Teoricamente, só meus pais ali, ele, minha irmã. E alguns convidados viravam pra mim e falavam, nossa, mas você tá diferente. Você tá com uma luz, você tá diferente. E eu tipo, meu Deus, será que isso é verdade? Grávida tem uma luz diferente. todo Eu mundo acho fala lindo, isso sempre mesmo. achei lindo grávida. Eu Sempre amo. achei. E coisa na minha mais primeira gravidez eu não conseguia viver, eu não saí da cama, eu ficava no escuro. Eu fiquei realmente, assim, deprê no escuro do meu quarto, assim, enfim. Enfim, mas na segunda, por exemplo, eu não fiz foto nenhuma na primeira gestação, foto dessas coisas de grávida, foto de grávida e tal. Na segunda, eu fiz 4 ensaios de grávida. Eu tava falando da gravidez. Eu queria aproveitar tudo que eu não tinha vivido, significado. assim, e realmente consegui, assim. Ainda assim, eu não amei, eu prefiro ter 30 puerpérios do que uma gestação. E eu 30 gestações do que um puerpério. Pra vocês verem como é algo muito... pessoal e intransferível. Comigo, eu sempre cuidei muito do meu corpo, né? Então, sempre treinei muito. Eu engravidei no meu melhor corpo, porque esse era o meu objetivo. E aí, quando eu vi o positivo, eu falei, não, agora eu tenho que treinar, né? Não posso deixar... Não posso, porque eu não posso engordar muito. Eu tinha uma meta de quilos para poder bater, que inclusive eu já passei. Não tem como controlar, gente. Claro. E aí foi o primeiro trimestre, aquele cansaço, aquele desânimo. Eu falei, ai... vou faltar hoje à academia. E foi assim indo. Não deixei de ir, eu ia forçada mesmo, mas quando eu vi o meu corpo mudando, eu falava, meu Deus. É uma celulite, né? Celulite. Que garra na gente. O que acontece? Ela chega e fica, ela Mas se a boa hospeda. notícia é que depois sai. Então, graças a eu tô Deus. me agarrando nisso, prometo. Na primeira Bruna, gestação, eu que fiquei assim, meu Deus, a perna se fazia assim na coxa. Gente, tipo, hormônios. Assim, vai sai Celulite. tudo. Até hoje, no meu caso, tem uma turminha que ficou. Gente, a bunda tá que morando comigo cresce até de hoje. uma tal maneira. Quadril. Quadril. Quadril pra mim é o pior. Quadril. que Eu larga. acho que a única coisa que está me irritando Qualquer roupa, quadril. é o quadril. Eu amarro, subi eu amarro 4 numerações jaqueta, eu de amarro calça. camisa, todo Não, mundo isso- fala, Quatro, isso- "Ai, 3. Isso é uma coisa que eu olho no espelho e falo, pra quê? Não precisa. Para de crescer. Pode ser só a barriga. Eu subi Eu não- 3 numerações de calça. Teve uma hora que a calça do meu marido não servia mais em mim. Não, acontece comecei a isso. comprar Gente, as roupas da 44. Ludmilla não cabem mais em mim, na parte de baixo. Eu acho isso um absurdo. Eu fico assim, meu Deus. Mas assim, até agora eu acho que eu engordei 10, 12 quilos. Minha meta era 10. Mas eu acho que vai chegar nos 15 aí. Mas eu tô de boa. Agora eu tô aceitando mais. No início eu tava... Falei, meu Deus do céu, não. A Ludmilla, você não queria ver todas as transformações do seu corpo? Tá linda. Não, e ela fica me elogiando o tempo inteiro. Eu falo, não é possível, você não tá enxergando o que eu tô enxergando no espelho. Olha essa celulite, olha esse culote. Ela, calma, tá linda. Eu acho que você tá na fase mais linda que eu já te vi na vida. E ela tenta, né, me ajudar, sim, mas eu no início... Ela provavelmente acha Sim, isso não, mesmo. com certeza. É. Mas é porque eu fico dando um ataque. Às vezes eu dou um ataque e ela tenta me acalmar. Grávida dá ataque? Imagina, não. Eu ia falar isso agora, as mudanças Será? de humor. Imagina. Como Agora- é que tá aí as mudanças Eu de acho que humor? agora tá piorando pra mim. No início foi de boa, agora eu tô ficando meio louca, porque eu não consigo ter Meio louca. posição pra dormir.
Aí é uma gemessão pra virar. Aí ela diz, o que tá acontecendo, Bruna? Tá passando mal? Eu, não, só tô tentando ter uma posição pra dormir. Tentando me mexer. E aí eu fico de mau humor. Nossa. Você tá dormindo com aqueles negócios? Tô assim? tentando. Nossa, Sabe o que eu meu fiz com o humor meu Pego era todos uma os travesseiros da cama, não oscilação. deixo No final nenhum da pra De ela. manhã eu tava assim, eu te amo. À tarde eu tava, sai daqui! No final da gravidez, eu marrei uma melancia Eu vou fazer na isso. barriga dele com um Eu papel. vou fazer isso Eu falei, com ela. Você não tá entendendo o que tá acontecendo? Eu vou fazer isso. Amarrei a melancia. Isso que é a gravidez Nossa. sem nenhum sintoma. Eu É falei, uma- só pra você entender quando você me pede pegar um negócio pra você. Tenta levantar da cama. A nossa cama é baixa. Até virou um Reels no Instagram de tão engraçado que foi. Tenta amarrar seu sapato Eu vou com fazer essa isso. barriga. Tenta amarrar seu sapato. Ele não Mas, chega... amor, pega uma Tenta melancia levantar de da verdade, cama. não Não, pega uma uma- melanciona, Eu vou pegar uma bem 9 grande. meses. Uma de bem Precisa de gestação. alguma coisa aqui também, É, né? 2 Também mil, botar alguma coisa no sim, melão. alguma- entendeu? Não, mas ela já tem peito, né? Não Gente, ele precisa. tentando levantar da cama é a humilhação que a gente passa na gravidez, entendeu? Eu falo, me ajuda aqui. Ela começa a rir. Ela ajuda. Eu falei, você tá rindo? Você tem que ficar grávida pra você ver também. Exatamente. Esse Pra exercício é poucas. bom, esse exercício é muito bom. Pois é. Mas agora eu tô aceitando mais o que eu tô vendo no espelho, sabe? Às vezes eu me sinto linda, às vezes eu me sinto horrível. É isso, é uma oscilação. É, mas é por isso que a gestação são 9 meses, essa preparação para a maternidade, porque vai seguir sendo assim, entendeu? Assim, o que eu quero dizer, uma coisa tipo, ai, a melhor coisa do mundo. Caraca, o que eu fiz com a minha vida? Caraca, né? Tipo, essa Uma avalanche dualidade louca e essa louca, dualidade. de tudo, assim, É, mas sabe? eu A acho maternidade. que- Tô acertando, não, Aham. errei tudo. Eu sei, não sei nada. Essa coisa não é... E o que quem ajuda já- muito é o acolhimento, né? Do seu parceiro, da sua parceira. Tá ali com você, tipo, te acalmando, te dando todo o suporte. Falando, não, calma, tô com você. E a Lourdes faz isso super bem. Ela me mima de um jeito que eu... Caramba, eu sou muito sortuda por ter ela, sabe, na Não, minha pode te vida. fortalecer e muitas vezes te Aham, curar. exatamente. E pode te adoecer se não estiver do seu lado, né? Exatamente, é A super terapeuta. importante ter Confirmando, a gente essa esqueça de pessoa quem não do está seu assistindo lado. a gente com o vídeo e tá só no áudio. Confirmando aqui. Alguma pergunta? E é o que a Bruna falou que teve, sim, esse amparo todo no Aham. puerpério, que foi o Não, que e da salvou, que o família- puerpério nem foi tão ruim quanto ela imaginava por ter todo o Por ter apoio, todo o né? apoio. Essência. Alguém quer Manda falar? bala, tem uma pergunta ali, ó. Na verdade, não é pergunta. Relatos. Relatos. A gente gosta. Eu vou contar o meu relato que essa questão do parceiro, da parceira, tá muito junto, dá até vontade de chorar. Porque o meu marido, ele é maravilhoso, assim. Eu não sei o que seria de mim sem ele, sabe? Eu tô na segunda gestação e, assim, foi tudo maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar. Linda. Porque ele sempre esteve comigo, sabe? Eu nem trocava a fralda da minha filha. Eu fui trocar, ela tinha mais de 3 meses já. E é isso, essa questão do Uma declaração de parceiro amor ajudar ao seu mais. marido. E eu acho isso lindo, porque a gente luta gente muito sabe que aqui é. pela coparentalidade. Inclusive, vou amar ter você e a Lud aqui. A gente tem um episódio muito lindo com a Nanda Costa e com a Eu Lanlan. assisti. Você assistiu? Assisti. Porque eu quero muito saber como funciona essa dinâmica com duas mães. Porque a mulherada é diferenciada, né? É. Então a gente já nasce diferente, né? A gente é toda diferente, a gente é boa de... Enfim, mas estamos na luta por uma coparentalidade, ralando. Esse espaço aqui é muito por isso, assim, e esse depoimento traz esperança quando a gente vê que lá fora tem uma policial militar, eu ia falar 2 na plateia, querendo exaltar o marido. Ela é policial militar, gente. E a filha, a primeira filha, né, é menina? Fica muito mais tempo com o marido, que exerce a função dele de pai, do que com ela. Então, eu queria muito. Você estava aqui num asterisco gigantesco, justamente porque me dá muita alegria de ouvir relatos como esse. Claro que sem romantizar, porque o pai ele está só fazendo a função dele de pai, como todas as mães fazem, e a gente não recebe nenhum aplauso, né? A gente está só fazendo ali o que a gente tem que fazer. Mas é bonito demais ver e a sua declaração linda por você ter um parceiro tão presente, você tá saindo para trabalhar e ele ficando em casa com a sua bebê. Que isso seja mais comum do que uma exceção, né? Com certeza. Marisa? Qual é o maior medo da maternidade, assim? Maior medo é
em qual mundo a minha filha vai crescer, sabe? Como que vai ser, como que ela vai lidar com as questões, como vai ser eu educar uma criança, porque eu não sei. Educar uma menina para esse mundo educar uma menina machista, exatamente. escroto. É isso que eu e o Ludi, a gente conversa toda hora, tipo, meu Deus, a gente vai ter uma filha. Meu Deus, a gente vai ter que educar uma criança, vai ter que ensinar do zero tudo, porque ela não sabe nada. Esse é o nosso maior medo, assim, até então, né? É um grande desafio. Educar é um grande desafio. Para mim também, educar. Né? E assim, inegável que elas nascem numa realidade diferente de muitas outras crianças, né? Com muitas facilidades. Sim. E eu acho que a gente vai ter esse papel também fundamental de mostrar que essa não é a realidade de todo mundo, né? Que mesmo tendo essa realidade, eu quero, assim, para mim é inegociável que elas sejam meninas humildes, que elas tratem todo mundo com muito respeito. Então, essa parte de educar vai ser, já é bem importante para mim, assim. Acho que o maior desafio. Algum medo diferente aí na plateia que queira ressaltar? Oi. O meu medo é o que você começou falando. Eu tô esperando o segundo. E aí a minha maior ansiedade é como construir essa relação dos dois, né? Durante a gravidez agora é totalmente diferente. Quantos anos seu primeiro filho tem? Vai fazer 2 agora em abril. Então ele terá 2 e 2 quando, né, o irmãozinho chegar. E a gravidez já é totalmente diferente, então eu já me sinto culpada, porque eu não converso, não com a barriga. Não tiro tantas fotos. Não tiro foto, nem lembro, eu tenho que consultar no aplicativo a semana. Esse depoimento é muito comum das amigas que estão grávidas do segundo, né? Nem lembro que eu tô grávida, eu nem lembro que eu tô grávida. Né, precisam me perguntar assim, quantas semanas você tá? E, nossa, não lembro. E então gera uma culpa, assim, se de agora eu já não consigo dividir a atenção, quando ele chegar, entendeu? Como é que vai ser? Mas, então, eu fico um pouco ansiosa. Então, estava ouvindo com muita atenção o seu relato. Oh, meu Deus! Né? Porque eu tenho irmãos e eu quero muito conseguir construir essa relação bonita. E aí, tô aqui, né? Mas a sua história pode ser completamente diferente. Não, ainda mais porque seu filho já vai ter 2 e pouquinho. Ainda é um bebê. Mas não é tão bebê assim. Bebê de 1 ano para 2... É bebê, mas tem uma diferença. Lembra do seu bebê quando tinha 1 ano? É um desafio. Entendeu? E agora com 2. Então, a gente sabe que até 3 anos ali é considerado bebê. É super importante. Gente, e pra dizer que alívio ouvir essas deusas dizendo que não se sentem bonitas. Porque assim, eu aqui é sofrimento. Assim, é um dia de glória para os outros 9 meses de sentindo lixo. E essas deusas falando que também sofrem. Não. É isso, acolhimento, tá? Então, muito o propósito é exatamente esse, né? E vocês estão passando por todas essas transformações no holofote, né? Todos os olhos em cima de vocês. Eu quero saber como vocês se protegem. A saúde mental para receber tantas opiniões. E você já tem uma primeira gestação aí sendo... bem exposta. Muito exposta, né? Vocês não devem conseguir dar um passo fora de casa sem alguém estar dando alguma opinião, né? Olha, é um assunto que, assim, eu acho que a internet pode ser muito cruel, né? Pode? Eu achei que ela... que ela também ajuda em muitas coisas, né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora. Então, acho que tem os dois lados, mas normalmente, e parece que na maior parte do tempo, ela tende a ser muito cruel. Então, eu tive que aprender, na prática, a equilibrar as coisas e a filtrar. Então, no começo, eu tinha muita vontade de justificar tudo. De falar, eu vou aqui nesse Instagram de fofoca que falou isso é mentira, eu vou justificar. Eu vou ligar nesse programa e vou falar isso. E aí, eu vi que não ia adiantar, sabe? Não ia adiantar porque sempre surge uma coisa atrás da outra. Vocês, como pessoas públicas, também sabem que, meu Deus, a mídia hoje em dia não checa as informações, não averigua nada. Não, gente, Gente, tem vários vídeos mostrando o quarto da minha filha pronto, mostrando o meu parto, que eu nem parei ainda. Você tá brincando? Juro. De inteligência artificial? Veja Zuri, filha de Bruna e Ludmilla. Tem um vídeo lá, vários vídeos, mostrando o quarto da minha filha, que ela nem tá pronto. Eles simplesmente criaram um quarto e falaram que loucura. Não, isso, e o pior, né? Isso é replicado por outros sites e portais, que eu nem sei como a gente pode chamar, né? Porque, assim, sem checar nada. E as pessoas acreditam. E quando você vê, você tá no meio de uma bola de neve, assim, que eu falei assim, pra que eu vou me justificar? Eu acho que comecei a filtrar muito, até pela minha saúde emocional, e falei, vou escolher ter paz. Quem me conhece sabe quem eu sou.
como eu vivo, como eu cuido da minha família, qual é a verdade, qual é a mentira. E aí eu deixo pegar fogo lá fora e aqui dentro tô numa paz que ninguém entende. Eu falo, gente, É difícil, não né? adianta, É entendeu? terapia que te dá Olha, vou te essas falar ferramentas que para nem conseguir tanto equilibrar? assim. Eu acho que eu busco muito estar bem comigo mesma, com Deus, estar rodeada de pessoas que eu sei que são de verdade na minha vida, que torcem por mim, que cuidam de mim, que não têm outros interesses, assim, que estão ali porque me amam e que querem o meu bem. E eu sigo assim, porque senão eu ia ficar louca. Nem sei onde eu ia estar, mas... Eu te entendo muito, porque sempre, é o que eu falo, vim da geração antes de Instagram, e criavam-se narrativas sobre as nossas vidas. Sim. Era o ego que criava quem era Ego, escrota. assim, tem gente que não vai fazer a menor ideia do que é ego. Ego era o Instagram da mentira. Era um grande site de fofoca que absolutamente todo mundo sabia da vida de todo mundo antes das redes sociais. E graças às redes sociais, o ego acabou e suas outras coisas parecidas, assim. E aí criavam-se narrativas da gente, sobre a nossa vida. Absolutamente mentiras. Lembra do dedo? Que eu nunca dei o dedo e Ela tava fazendo eu tava assim. estalando o dedo e... Nossa, faz muito tempo. E eu tô lá, mandando um dedo que nunca dei. Então, assim... Eu entendo muito esse lugar do tipo, cara, aí se você responde até... Não, e na época ninguém tinha Instagram pra poder ir Sim, lá mas e aí se você defender, tinha né? o jornalista que ia perguntar, e aquele dedo? Ou você tinha assessoria de imprensa para responder e tal. E é uma coisa que eu aprendi. Quanto mais você fala, seja lá o que você disser, você dá mais holofote para aquela notícia. Então, assim, o truque é... Não Amor, vai falar sozinho, você vai ficar falando sozinho. E isso desde muito tempo, assim. Fala sozinho, porque, de novo, quem me conhece a minha índole, o meu caráter, quem é importante para mim na minha vida real, sabe que é mentira, sabe quem eu sou. Então, Exatamente é sobre isso, exatamente. é sobre a gente não esquecer quem a gente é. Isso serve para maternidade, meninas todas que estão aí esperando, muitas já são mães, né? O quanto isso é importante, a gente não se perder, assim, porque você vai dar uma perdida, mas entender com terapia, ou enfim, com Deus, da forma com que cada uma vai achar, com amigos, com família, de se reencontrar, porque a gente vai se perder no meio do caminho aí, muito provavelmente em algum momento você vai dar uma se perder, mas se encontra. Exatamente. E a pressão, né, também que eles colocam em cima da gente, tipo, antes de eu engravidar era assim... E aí? Quando que eu ter filho? E aí? Aí engravidei. Vai ter quando? Não sei o quê. Tanto é que eu e Lud, a gente decidiu não expor a semana que eu tô, porque a gente quer que esse momento seja só nosso. A gente não quer que ninguém fique pressionando. Já passou do tempo, tá cedo demais. Então a gente decidiu guardar isso pra gente, pra poder viver esse momento só a gente. Aí, e aí vai mostrar o rostinho dela quando nascer? Sabe? Fica essa pressão. Então a gente decidiu também não mostrar muito sobre o que a gente está vivendo, não expor muito a nossa gestação, para evitar esses certos tipos de coisa, sabe? Porque as pessoas se veem muito dentro daquilo, então elas acham que pode dar pitaco na sua gestação, de como você está lidando, como você vai educar a sua filha. Então a gente decidiu não expor muito, é impossível, né? A gente expõe o mínimo que a gente pode. Não adianta, eu também. Pois o não adianta. Possível, e as pessoas acham que são da minha família, que vão falar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho... Mas é isso que eu ia falar. Até essa criança ser adolescente, vai ter gente ali dando... A gente tenta do máximo que a gente pode dar. Eu tive pitaco de como eu segurei meu filho. Olha... Vê se pode. Mas passou pela minha cabeça fazer aquilo de, assim, não mostrar nunca o rostinho, mas... Não ia ter como, não tem eu tô como, sempre isso é com impossível, ela tá sempre comigo. Eu ia sair em um lugar e eu ver... Então... Ai, que bom que você mostrou esse rostinho. É linda. Porque dá vontade de a gente mastigar. Gente, eu tenho vontade de colocar 24 horas pra vocês verem. Eu e Ludmilla, a gente fica o tempo todo, gente, olha gente, coisa... não tem condição. Não tem Mas como, é isso, eu mostro o mínimo, assim, às vezes escapa, né? Porque mãe, você fala, isso aqui todo mundo precisa ver. Mas o que eu digo é a vontade de postar tudo, só que eu não posto porque eu falo, nossa... Pra quê, né? Eu sou igual, eu me seguro. O que eu digo assim, se me deixar, no início. Acabou de nascer, pum, a cara da criança. Claro. Não tem como. Tem um momento de gente muito cruel, da chegada. Viver aquilo. Eu falei, gente, calma. Eu vou viver o meu tempo, quando eu me sentir confortável. E é muito louco que vocês só vão descobrir na hora. Eu achava que eu nunca ia mostrar, exatamente. Sei lá. Mas nasceu, era assim, me desespero. Não, eu preciso registrar essa coisa gostosa aqui agora. E eu vivo isso até hoje. Imagino.
Vocês têm perguntas? Estamos chegando ao final, então é agora ou nunca. Alguém quer falar ou dar um depoimento, ou perguntar alguma coisa? Eu lembrei que eu queria falar sobre o parto. Aê! A grávida que conseguiu voltar no ponto. Nossa, posso falar? Tá de parabéns. Porque é um período curto ainda que você lembrou. Porque normalmente eu ia lembrar lá amanhã, à noite. Eu lembrei. É que eu quero viver todas as sensações do parto, sabe? Eu quero sentir a bolsa estourar, eu quero sentir as contrações, eu quero sentir a dor. Que todo mundo fala que é a segunda pior dor que você vai sentir. Eu quero sentir tudo isso. É morrer queimado, que dizem. Eu amei. Vocês entenderam, né? A segunda pior dor que você vai sentir. Eu quero sentir, pra poder, sabe, compartilhar. E aí a Ludmilla fica assim, tem certeza? Só deixa eu falar pras grávidas. só Eu é quase não melhor do tive que dor morrer no queimado. parto. Eu quase não então, tive tem dor. isso também. A gente pode dar sorte e não sentir nada. Mas a Lud fica assim, tem certeza? Eu falei, tem, eu quero sentir tudo. Aí a gente fica vendo vários vídeos de parto normal. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, então tá, eu vou estar com você. Mas assim, eu tive você amiga... quer sentir dor? Eu falei, quero. Eu Quero sentir tudo. também queria. Eu queria estar grávida para sentir todas as sensações mesmo. O enjoo, a barriga crescer, as mudanças no corpo, o parto, todas. Cara, não sei como vai ser na hora. Eu posso gritar anestesia, por favor. Eu fiz isso, tá? Mas foi bom. Mas eu quero ver como é que é, sabe? E pelo outro. Você teve a sensação, você teve a contração, você viveu Ela a bolsa super estourando. ela super escolheu a hora Fiquei dela lá na vir, banheira, vendo se melhorava. Fiz tudo também, mas... E a Ludmilla fala, Bruna, quando a bolsa estourar, já vai nascer, a criança já vai cair ou não, calma. Depende, demora. Tem amiga nossa que pariu no carro, né? Não, a gente fica horas e horas, madrugadas e madrugadas vendo vídeo. Relatos. Relatos. Faremos o episódio do parto, né? Podemos. Gente, olha, a gente está estudando muito sobre isso, vendo como é que é a cesárea, como é que é o depois. E o cordão umbilical, sou eu que vou cortar? Falei, calma. Ela dá uma mas é uma dica maravilhosa, inclusive, que a gente pode dar num episódio de gravidez para gestantes, é fazer o seu plano de parto. Quem já ouviu falar no plano de parto? Todo mundo? Eu já ouvi. Quem tem um plano de parto já sabe tudo que pode escolher? Massa, 100%. Massa demais. O plano de parto você vai decidir, porque quando você, assim, não sei se com todo mundo, né? Mas comigo, pelo menos, quando eu entrei na Partolândia, eu já tava lá, nem sabia. E o meu marido estava muito alinhado com o meu plano de parto. Então, você senta e você compartilha com o seu obstetra e você escreve ali, inclusive, seu obstetra tem que assinar e tudo mais, tudo que você quer que aconteça no seu parto. Você quer episiotomia ou não, se você quer. Inclusive, depois que o bebê nasce, que o neonatologista, o pediatra neonatal, o que você autoriza que faça ou não no seu bebê. E muitas vezes, quando você não preenche, eu nem sei muito como isso é no sistema público de saúde, né? Se as mães têm esse direito de ter um... Você sabe? Não. Não tem. Quando eu fiz residência, não tinha. Que você pode escolher o que você deseja para o seu bebê depois que ele chega. Então, se tá todo o mundo ali. pezinho, Se quer pingar colírio, se não quer pingar colírio. Então, uma dica muito legal eu fiz uma consulta com uma pediatra neonatal ainda grávida, para entender todas as etapas que um parto consiste, né? Tipo, desde o começo. O que é a indução? Eu quero que induza ou não? O que é a episiotomia? Eu quero que me corte ou não? Eu quero que... você escolhe tudo. Quando meu bebê nascer, eu quero fazer... eu quero a pele. Eu quero que tudo... Uma hora que o bota bebê fique, tudo que vai você quer direto lá. pro peito. Cortar o cordão umbilical imediatamente, não tem cortar, isso, esperar parar de pulsar. São muitas coisas, já nem lembro, tô puxando tô tentando da lembrar com memória, você. mas se você faz, né, se você muito acha... importante. Enfim, se você faz todas essas escolhas e se o seu parceiro ou parceira tá ali na sala de parto, alinhado com tudo que você escolheu, que é muito comum o médico querer cortar uma mãe que escolheu não cortar. Então, assim, isso é uma loucura, né? Que a gente tá o tempo todo Violência obstétrica. protegendo, inclusive no nosso episódio. parto, tem um episódio maravilhoso de violência obstétrica. Então, esse é um caminho legal, você ir se informar, porque a gente estuda para tanta coisa nessa vida, a gente não vai estudar para o momento, para o nascimento, né? É um grande portal de renascimento seu e do seu bebê. Então, você saber tudo que vem pela frente, para quando estiver acontecendo ali, você vai... Ou não, eu estava loucona na Partolândia ali, já está tudo resolvido. Você já teve tempo e consciência para escolher antes o que você deseja na hora. Então, acho que essa é uma boa dica. Com certeza. Cuide do seu plano de parto.
A gestação, que às vezes parece muito longa, ao mesmo tempo que passa muito rápido, é o momento que vai começar a te preparar para a jornada que está por vir. Então, viva ao máximo esse momento, fazendo o melhor que você puder dele. A gente está muito feliz por ter recebido essas duas gravidinhas maravilhosas aqui no nosso primeiro episódio da temporada. Muito obrigada pela presença. As Brunas. Nós também queremos agradecer imensamente a nossa plateia maravilhosa que nos fez companhia hoje. E você que está aí do outro lado da tela, sempre acompanhando a gente. A temporada está só começando. A gente se vê semana que vem aqui no canal Mil e Uma Tretas ou na sua plataforma de áudio favorita. Começamos, hein? Estamos só começando, hein? Obrigada, gente.